Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Escolhas com Diane Arraes. E hoje, falando sobre escolhas, que é o que a gente gosta de falar aqui, nós vamos falar sobre uma pessoa que faz escolhas todos os dias. Escolhas essas que afetam milhares de pessoas. Hoje a gente vai receber aqui o nosso queridíssimo prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael. Vem com a gente. Gente, hoje o episódio está imperdível. A gente vai falar de muita coisa boa, muita coisa bela, porque a cidade que a gente vai abordar hoje é uma cidade reconhecida pelas suas belezas. Mas por falar de beleza, vocês estão acompanhando a gente aqui hoje e vocês podem perceber que hoje também o Salão Maria Prado Beauty está com a gente aqui, está nos patrocinando, está com a gente investindo e acreditando no Escolhas. E se você quiser fazer uma escolha inteligente, quiser sair de lá muito, mas muito belo, escolha o Maria Prado Beauty. Pessoal, hoje a gente está aqui com um prazer enorme, coração cheio de gratidão, sem nenhuma demagogia, gratidão de verdade, pela presença ilustre do nosso prefeito de Nova Friburgo para falar dos seus 100 dias de gestão, escolhendo governar novamente. Prefeito, prazer e uma honra ter você aqui com a gente no Escolhas. Prazer nosso, Diana. A gente está aqui com o nosso coração muito grato, né? No município vizinho, amigo, co-irmão, município de Teresópolis, que a gente tem um imenso carinho, que, assim como Nova Friburgo, se destaca no estado do Rio de Janeiro e no país com as suas incontáveis belezas naturais, com seu enorme potencial. Então estamos aqui para discutir acerca de algumas temáticas, de algumas escolhas que a gente tem que fazer no nosso cotidiano, para que lá na ponta a gente garanta uma maior qualidade de vida para as pessoas. Então é isso, obrigado, e desde já fica aqui registrada a nossa parabenização pelo trabalho fantástico e incrível que tem feito no dia a dia. Prefeito, prazer muito grande estar aqui. A gente está abrindo o episódio de hoje. Na verdade, é uma série de episódios onde nós vamos abordar os 100 dias de gestão dos prefeitos de toda a nossa região. E você está abrindo, né, esses episódios e com muita alegria no meu coração, porque é bom a gente falar de coisa boa que está acontecendo. E Nova Friburgo tem vivido uma era de muita estabilidade, depois de anos de histórias, acredito que ruins para a cidade, histórias que não fizeram a cidade se desenvolver em todo o seu potencial. E a gente vem de uma gestão de muito sucesso e aprovação do prefeito. E você escolheu, a cidade sem dúvida nenhuma te escolheu, foi a maior votação da história. A gente está falando de quase 68 mil votos dos friburguenses apostando na sua gestão. Mas você também escolheu continuar. Por que essa escolha em continuar prefeito de Nova Friburgo? Diana, porque não existe prazer maior, não existe prazer que se compare ao fato da gente servir a cidade que a gente tanto ama, né? Então a política é uma missão de vida. Existem, claro, evidentemente, aqueles que entram objetivando os interesses próprios, aqueles que entram na política com o objetivo de ter status, de poder, alguns, infelizmente, até para se enriquecer ilicitamente, mas existem aqueles que entendem a missão, sabem que foram vocacionados, né? Então a gente se entrega integralmente para servir a nossa cidade. Foram 4 anos, 2021 a 2024, que a gente não teve férias, que a gente teve trabalhando de domingo a domingo, feriados, madrugadas, e a gente estando nas ruas todos os dias para ouvir aquelas pessoas que nos elogiam e nos motivam, nos colocam para cima, mas também para ouvir as críticas, as reivindicações, as cobranças. E é dessa maneira que a gente tem caminhado até aqui, né? E como a gente nutre dentro de nós uma paixão fervorosa, um amor imensurável por Nova Friburgo, a gente entende que uma das grandes maneiras da gente dar nossa parcela de contribuição é a gente estando numa posição em que a gente, através das nossas escolhas, a gente pode garantir um cotidiano melhor para as pessoas que a gente tanto ama e para a sociedade de maneira geral, né? Então, nós escolhemos continuar essa missão, pois nós temos convicção que a gente está numa crescente. O nosso objetivo é elevar o nível de Nova Friburgo, aumentando a sua notoriedade, a sua visibilidade, o brilho da sua luz sendo irradiado aos 4 cantos do planeta. Johnny, prefeito de Nova Friburgo, é friburguense,
Tem 39 anos, é bom porque assim, homem não tem problema nenhum em falar a idade, né? Então aqui a gente entrega sem problema nenhum. Casado, pai de uma menina que de vez em quando aparece nas suas redes sociais também, né? Fazendo uma baguncinha. Né? Uma baguncinha ali. E esse seu lado humanizado, onde você traz mesmo essa visão, e não estou falando de visão tradicional, familiar, não estou falando de nada disso. Trazer a verdade da sua vida, da sua casa, para dentro da gestão, né? Uma gestão que tem se mostrado de forma muito transparente e que tem alcançado o coração dos friburguenses. Você acha que essa sua abertura, essa sua escuta qualificada, o estar na rua, deu uma virada de chave de conexão entre a relação gestão pública e população? Sem sombra de dúvidas, Diana, porque na verdade, a gente historicamente, na política brasileira, sempre houve um distanciamento enorme entre a sociedade e os agentes, os atores políticos de maneira geral, né? Então, um dos nossos objetivos é justamente desmistificar isso e a gente mostrar para a sociedade que o político, independentemente da posição que ocupe, ele é um ser humano. É gente igual da gente. a qualquer um outro. Tem também os seus dramas, as suas limitações, tem os seus problemas pessoais, familiares, né? Então, a ideia é justamente a gente transparecer e mostrar para a sociedade que somos iguais a eles, né? De vez em quando até algumas pessoas se surpreendem. Às vezes eu estou num restaurante simples, né? Porque eu faço questão de sempre prestigiar desde o mais simples, o mais humilde negócio da nossa cidade, os grandes empreendedores, né? É o nosso papel prestigiar, honrar, valorizar, né? E fazer as visitações, as apreciações do nosso dia a dia. Às vezes eu estou num local simples. Semana passada eu estava num restaurante humilde da cidade, mas com uma comida deliciosíssima. E a pessoa, ué, prefeito, o senhor está aqui? Poxa, eu nunca imaginei o senhor estar aqui, né? Num lugar simples desse. Eu falei, não, porque aqui é um local aconchegante, é um local em que é simples, mas tem muita qualidade, né? Então, assim, a gente precisa cada vez mais humanizar na nossa relação diária, né? Porque assim, a melhor maneira da gente diagnosticar os problemas de uma localidade ou de um determinado segmento é a gente indo ao encontro dele. Então, quando a gente está nas ruas, como eu disse agora há pouco, a gente ouve várias motivações que acabam nos impulsionando, que nos fortalecem, e a gente ouve uma série de reivindicações que acabam muitas das vezes sendo sinalizações. Porque muitas das vezes as pessoas nos alertam para algo que a gente nem tinha conhecimento. Sim. E a partir do momento que a gente vai identificando os problemas, as falhas, aquilo que precisa melhorar, automaticamente a gente vai se organizando a nível de gestão pública. E aí dessa maneira, na hora da gente tomar as escolhas e ter as decisões, evidentemente que é impossível a gente resolver todos os problemas de um município a curto prazo. E a gente então precisa ter uma escala de prioridades, e aí não há ninguém melhor do que a sociedade para fazer os apontamentos, para a gente ter as decisões mais assertivas do que as pessoas. Então, para mim é um imenso prazer, né? Algumas pessoas até falam assim, poxa, prefeito, mas como é que é o seu dia a dia? Às vezes você tá praticamente todos os dias na rua, você está na padaria, você está no supermercado, você está na farmácia, você está andando nas ruas da cidade, e as pessoas param o tempo inteiro, muitas das vezes, para pedir alguma coisa para a sua comunidade. Isso não é cansativo, isso não é tão desgastante? Eu respondo o seguinte, não, isso é prazeroso, né? Por quê? Porque quando você está inserido dentro de uma missão, por mais que seja custoso, que seja desgastante, que você sofra, né? Que você muitas das vezes sente o impacto na sua mente, no seu coração, mas simultaneamente é muito gostoso, Diane. Por quê? Porque você percebe que você está caminhando na direção daquilo que você sonhou, né? Então, quando alguém me para na rua para poder reclamar da gestão, né, para poder fazer uma série de apontamentos de alguma coisa que a gente falhou, né, eu fico feliz. Não é feliz pela crítica que nós recebemos, né, mas pela oportunidade que eu estou tendo de dar atenção à pessoa e a passar a versão sobre a situação, porque às vezes a pessoa vai estar apresentando algo que eu não tinha conhecimento, e aí eu tenho que ir no secretário puxar a orelha, tenho que ir no agente público que não cumpriu com a parte dele e chamar a atenção para quê? Para que a gente consiga ir melhorar. Além disso, desde a primeira semana de 2021, toda quarta-feira, Diane, a gente tem o nosso gabinete aberto, toda quarta-feira. Aberto com agendamento prévio.
Sim. Então, desde as pessoas mais próximas, íntimas... Só pode vir do interior, lá... Pode ser um inimigo, pode ser aquele que fala mal de mim todo dia, que às vezes eu vejo também, né? Que a gente acompanha as redes sociais. Sim, não. Aí E é bom a gente atender, tem que estar próximo, sem dúvidas. Aí eu vejo a pessoa me criticando todo dia. Aí daqui a pouco aparece na agenda lá de quarta-feira. E eu recebo com o maior prazer, com o maior carinho, porque é uma oportunidade que a gente tem, até para mostrar para a pessoa, né, que a gente é diferente daquilo que ela tem de pensamento e impressão ao nosso respeito, né? Então a gente tem essa prática. Às vezes a gente desmarca uma quarta-feira por conta de uma viagem, de um compromisso inadiado, mas remarcamos, né, imediatamente para um dia mais próximo possível, para que todas as pessoas tenham o direito de serem ouvidas, né? E eu vou ser muito sincero, Diane, a maioria das pessoas que vão lá reclamar sobre determinado assunto, elas têm razão, a maioria. E eu me lembro uma vez que teve uma senhora que ela chegou lá, ela muito nervosa, ela chegou brigando, apontando o dedo no meu rosto, e assim, tava trêmula de nervosa. E aí ela, criticando os montes, sem exagero da minha parte, ela deve ter ficado uns 40 minutos falando de forma ininterrupta. Falava, e eu só ouvindo. E à medida que ela foi falando, ela foi se acalmando também, né? No dado momento porque chorou. Pra fora. Desabafou. Né? O ser humano é assim. Né? Tem que fazer a catarse ali, até pra gente começar a dar caminhos de solução para eles. Justamente. Né? E nós que atendemos as pessoas todos os dias, pessoas de todos os níveis, de diversas faixas etárias de idade, classes, a gente às vezes tem que ser psicólogo, às vezes tem que ser professor, tem que ser de tudo um pouco. E ela falou muito nervosa, chateada comigo, criticando os montes, principalmente a gente. E aí, no final de tudo, eu cheguei e falei assim: sabia que a senhora está coberta de razão? Infelizmente, a senhora está certa. E eu chamei uma pessoa, né, e falei: olha aqui, aconteceu isso, vamos resolver. Porque nós falhamos na ponta. A gente deveria ter resolvido... Porque a gente, por mais que a gente tenha capilaridade na gestão e a gente faça escolhas assertivas do nosso secretariado... Às vezes você pega um servidor lá na ponta num dia ruim. Às vezes você vai pegar uma situação que, de fato, aquele sistema não vai funcionar. E não tem jeito. Vão falar mal do prefeito, né? Exatamente. O prefeito não botou isso aqui para funcionar. Às vezes é um negócio, é um monitor que estava desligado lá, que o servidor esqueceu. Mas é o prefeito. E a culpa é sempre do prefeito. Tudo a culpa é do prefeito, né? Vocês levam ônus e bônus, né? Exatamente. Então, mais os ônus, né? Mais os ônus. Encontrar esse equilíbrio... sem dúvida nenhuma, a gente vem encontrando uma geração de prefeitos. Eu trabalho com gestão há 22 anos. Sim. E antes disso, trabalhava já em secretaria, mas ainda fazendo faculdade, sempre trabalhei em gabinete de secretaria. Então, sou uma apaixonada por gestão pública. E a gente vem vivendo um momento de gestão hoje de muitos prefeitos aqui na região. Eu vou dar o seu exemplo, vou dar o exemplo da Marina, vou dar o exemplo do Gutinho de Areal. São prefeitos diferenciados. São prefeitos que têm uma escuta diferenciada porque tem uma história que não é na velha política. É uma história que, de fato, você sabe que se você não conectar com o seu eleitor e você não viver a realidade dele, não conhecer a realidade dele, a sua gestão vai estar isolada e você não continua ali. Né? Então, compreender essa necessidade de conexão é fundamental. Mas eu vejo na sua história, Johnny, e aí como admiradora também, né? E aí a gente fala aqui, a gente acaba ficando fã. Não posso esquecer, inclusive acho que eu vou fazer isso agora, prefeito. Me dá liberdade. Fica à vontade. Que sabe que meus filhos são fãs seus, né? Eu sempre falei isso em todo horário político lá que eles paravam. Que não, é o Johnny, tem que parar tudo para poder assistir o Johnny. Eu vou mandar uma fotinho para eles. Então vamos tirar uma foto. Já tirar a fotinho que eles ficam felizes quando eu mando a foto e eu falo que eu tô com o prefeito Johnny Michael. Você tem uma simpatia com a criançada. A criançada gosta do prefeito. Essa conexão com as crianças tem a ver com os projetos que você tem executado? Tem a ver com a sua paternidade? O que se deve a esse sucesso com a criançada? Diane, sinceramente, eu não tenho palavras para explicar essa relação. O que eu posso dizer é que eu sou muito apaixonado por criança. Sempre fui. Eu já cheguei a desenvolver vários projetos sociais na minha adolescência e juventude com as crianças, né? E todas as vezes que eu estou com elas, eu aproveito a oportunidade para brincar, para me divertir, mas também para orientar, né? Eu gosto muito de compartilhar a minha história de vida, não numa questão de vitimização, não é no sentido de
mostrar só o sofrimento, mas pelo contrário, é para apresentar que eles podem e terão histórias até muito mais inspiradoras que a minha, né? Porque a sua história tem superação e ela demonstra experiência. Eu acho que em nenhum modo a gente vê como vitimização. Não, exatamente. Conheço a sua história, já tivemos a oportunidade na gestão pública, trabalhando juntos, e de contar a sua história, eu me recordo. E aí eu conto para você de casa, porque isso é muito bacana. A gente falando aqui daquilo que de fato a gente vive e a gente experimenta. E trabalhando com gestão pública, na Secretaria de Habitação, a gente falando sobre empreendimentos e ações que íamos executar no Terra Nova, e outras ações de obras e reformas na cidade. E eu lembro da nossa conversa, como o prefeito conhecia toda a realidade daquele conjunto. E aí você contou um pouquinho da sua história, de onde veio, até onde chegou. Você pode compartilhar com os nossos telespectadores essa sua história de vida? Não, com o maior prazer. Isso, na verdade, eu vim de uma família muito simples, extremamente carente. Morei na comunidade do Lazareto, uma comunidade favelizada, né, em que a minha mãe se separou do meu pai quando eu era bem novinho, e eu comecei a ter alguns traumas, algumas dificuldades. Aí meu pai tomou o rumo dele, minha mãe desempregada, meu avô e minha avó eram assalariados, né, do governo federal, e ajudava aposentados, ajudava a gente para que a gente, dessa maneira, não passasse fome. E eu me lembro que a casa onde eu morei ali no Lazareto era uma casa tão simples, que não tinha embolso, era uma casa de telha que chovia mais dentro que fora, e eu morei lá até 2011, ou seja, não é tão distante assim, né? E eu a perdi na tragédia climática, né? Que até hoje a gente tem marcas profundas, nós que somos aqui da região serrana. E eu, para ter ideia, a cama, né, que eu dormia, o estrado de madeira todo quebrado, a gente teve que fazer uma adequação lá com tijolo, né, pra gente dormir. A comunidade onde eu perdi muitas pessoas que eu brinquei na infância por conta do tráfico de drogas, criminalidade, né, que eu perdi também muitas pessoas por conta das tragédias, principalmente em 2011. E aí, Diane, é isso que deixa a gente muito triste, porque não precisa ser engenheiro, arquiteto ou ter uma formação superior da área para chegar numa área como a comunidade do Lazareto e tantas outras que a gente tem espalhadas pelo Brasil, identificar olho nu, que é um risco iminente, né? Então, eu perdi também bastante pessoas próximas, né, na tragédia de 2011. A gente, na infância, eu saía todo dia, assim que voltava da escola, com a minha irmã, com uma caixa de isopor ali do Lazareto, que é ali na região de Duas Pedras. A gente ia até o distrito de Conselheiro Paulino a pé e voltava vendendo sacolé. Não é nem picolé, porque a gente não tinha dinheiro para comprar picolé para revender. Sacolé é delicioso, né? Nossa, minha mãe fazia um sacolé de queijo que era uma delícia, era sucesso, de coco, de amendoim. Então batia no liquidificador, com leite ficava muito gostoso, né? E isso a gente ajudou no sustento de casa. A gente, eu lembro que a minha mãe, muito simples, né? A gente ia no bazar São Vicente de Paula. Aí a gente chegava lá para comprar roupa, calçado, né? Porque grande parte das minhas roupas da minha infância foram do bazar ou que alguém doava pra gente. Aí chegava no bazar e às vezes tinha peça de R$1,50, R$2, peças semi-novas. Aí minha mãe, coitadinha, chegava e ainda tinha coragem de pedir desconto, né? E algo que eu me lembro é que quando eu saía com a minha mãe na rua, e eu não sou o filho mais velho, o primogênito, né? E era a época que as crianças gostavam muito de comer biscoito recheado, aquela febre, fandangos, comer um cachorro quente na rua, essas guloseimas que as crianças sempre gostaram, né? E aí eu tinha uma vontade muito grande de pedir minha mãe para comprar alguma coisa para mim, mas eu não tinha coragem. Por quê? Porque eu sabia que minha mãe não tinha condição alguma de comprar. Era difícil pra vestir, né? Exato. Aí eu pensava comigo, poxa, eu tenho tanta vontade de pedir, mas eu não posso pedir porque ela vai se sentir muito mal. Porque você que é mãe sabe disso, para os pais de maneira geral, mas principalmente a mãe que tem uma maior sensibilidade, não existe mais doloroso para uma mãe do que não conseguir atender uma necessidade básica do filho. Né? Quando é um grande desejo, né? Que às vezes pode ser até um ato de capricho, a gente já sente, né? Não podendo atender. Imagine um básico, né? Então eu lembro que quando a gente ia no mercado com a minha mãe, e ela lá ia com o dinheiro contado, aí ela ia enchendo o carrinho, daqui a pouco ela fazia as contas, aí um monte de coisa que ela botou no carrinho ela tinha que retirar, né? Então a gente teve uma infância muito simples, com muita dificuldade. Eu me lembro que
Na minha família até então ninguém nunca tinha feito faculdade, nem da parte do meu pai, nem da parte da minha mãe, né? E eu encontrei na educação, por isso que eu sou muito apaixonado pela educação, uma grande ferramenta, instrumento de transformação. Eu falei, poxa, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, né? Mas enquanto criança eu tinha muitos traumas. Antes de você ter uma ideia, até a segunda série, e hoje terceiro ano, né? E mudou a nomenclatura, agora é terceiro ano. Mas eu continuo falando o antigo, a gente tem dificuldade. A partir de uma geração a gente ainda não consegue... É igual a língua portuguesa, né? Mudou. É um acento que tira, pois a gente fica perdidinha na hora de ajudar o filho a fazer a lição. Exatamente. Lá. E aí eu me lembro que um fato que marcou minha vida, que eu tinha dificuldade de aprendizagem. E eu não entendi o porquê, mas era por causa dos traumas que eu tinha, né? Então olha como que um contexto familiar desfavorável pode impactar no desenvolvimento intelectual, por exemplo. E aí eu sofria muito porque eu tinha dificuldade mesmo. E aí, no hoje terceiro ano, antiga segunda série, a gente tinha muitos alunos de uma turma e foi dividida a turma em 2, né? Olha o absurdo que fizeram à época. Colocaram a turma com o melhor rendimento escolar, ou seja, turma com as melhores notas, e aqueles que tinham as piores notas todos numa outra turma. Condenando ao fracasso, né? E adivinha para qual turma que eu fui? Para essa turma mais fraca, né? Garotada, vocês estão anotando essa história e vocês estão ouvindo essa história, né? Porque às vezes tem muitas crianças com dificuldade, adolescentes que estão vivendo, né, dias difíceis, traumas difíceis, e essa sua conexão com a criançada, com os adolescentes, essa história é uma história de superação. Por isso que eu falo, não tem vitimização nenhuma nessa história, tem uma história de admiração em falar assim, eu consigo, eu posso chegar lá. Eu vou chegar também. E eu vou chegar. Desculpa, eu te interrompi, mas é porque assim... É ótimo fazer essa reflexão. É preciso alertar essa garotada, né? Que existe um caminho, né? Sem dúvidas. A seguir. E aí eu, nessa turma mais fraca, né? E aí você imagina só, você tem as suas dificuldades. Eu, na minha infância, eu me achava a pior pessoa do universo. Pra você ter uma ideia, Diane, eu morava, repito, numa comunidade muito vulnerável. A minha família era uma das famílias que se destacavam no ambiente de pobreza. Porque chegava no final do ano, as crianças ganhavam videogame, ganhavam bicicleta, ganhavam vários brinquedos, tinha festa de aniversário. Eu nunca tive nada disso na minha infância, né? E aí, você com uma série de traumas e complexos. E aí, eu me achava uma pessoa inferiorizada. Me achava o pior ser humano do mundo. E aí, diante da situação, você é colocado, classificado como inferior aos demais, aí que você vai na lona mesmo, né? E aí, diante desse contexto, eu tive alguns anos da minha vida. E um dos grandes anos da minha vida foram educadores. Eu tenho uma ex-professora dessa época, a Marlene, que há muitos anos nem está mais no estado do Rio, está morando em Pernambuco. Eu sou muito grato a ela, porque ela ia com todo carinho, com todo cuidado, e aí lançava palavras de motivação no meu coração, dizendo: você é inteligente, você pode, você é capaz. E ela foi me motivando de tal maneira que eu fui tendo interesse a mais para estudar. Porque quanto mais eu fui me estimulando para estudar, melhores foram as minhas notas, fui melhorando meu rendimento. E a partir dali foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a ter boas notas e comecei a me destacar muito, né, em relação aos bons resultados que eu tinha. E um fato muito curioso que aconteceu nesse período é que teve uma eleição de representante de turma. E eu era uma pessoa extremamente tímida, Diana. Mas muito tímida. Era tímido, prefeito? Extremamente. Você tem uma ideia? Curioso. É curioso. Quando chegava alguém lá em casa, eu me escondia porque eu tinha essa dificuldade de conexão com as pessoas. Mas também pelo fato de eu sempre me achar pior do que todo mundo. Né? Tinha um complexo de inferioridade mesmo. Ali. Eu comecei a namorar muito tarde. Foi uma das razões também. Né? Tanto é que eu comecei a namorar a Lohane, noivei, casei e vou ficar com ela a vida inteira. Só tive uma namorada. Que delícia, que bacana. Que é a Lohane, que foi a minha primeira e vai ser minha eterna namorada, né? Lindo. E aí, teve eleição de representante de turma. Eu não sabia nem o que era representante de turma. Falei, que loucura é essa? Aí, tinha um garoto, nome Ricardo. Ele tinha... Gravou, Ricardo gravou. Ele tinha uma deficiência nas mãos e, na época, tinha muito copiar devido quadro, né? Apesar de eu ter as minhas limitações, uma coisa que eu fazia bem era copiar rápido. Eu era um dos primeiros da turma, copiava o dever rápido. E aí, em um dado momento... eu ia, copiava o meu, depois copiava o dele. Voluntariamente.
Ajudava os Ajudava o amigos. amigo. E aí foi engraçado que, quando foi ter eleição, a gente tem que escolher aqui o representante de turma. Aí o Ricardo fez campanha pra mim. Eu, na segunda série, ele falou assim, gente... Sua primeira eleição. Minha primeira eleição. Que bacana! A primeira eleição como A primeira eleição que eu nem queria disputar. Foi assim, casual. Legítimo, escolhido Ele pela fez turma. campanha pra mim. Ele falou assim, gente, vamos votar no Johnny porque ele é tão bonzinho. Ele copiou o dever do quadro rápido dele e depois copiou o meu. E eu fui e virei representante de turma sem saber o que era ser representante de turma. A partir de então, eu fui aos poucos perdendo a minha timidez. E aí aconteceu algo bastante curioso, que um dado momento não tinha mais eleição de representante de turma na minha turma. Eu já era por aclamação. Já era e só automático. tinha eleição para vice-presidente, né? Vice-representante de turma. E aí eu fui sempre representante de turma, desde então. Aí eu fundei o Grêmio Estudantil no Colégio Estadual Dr. Tufel Jaique, porque eu estudei a minha vida inteira na rede pública municipal, porque eu acredito, né, no poder transformador da educação dentro da rede pública. A gente vai falar sobre muita coisa boa que você está fazendo lá. Tanto é que a minha filha, desde o berçário, é aluna da rede pública do município, hoje já está no primeiro ano. Porque às vezes a gente ouve muitas pessoas falando, eu acredito na rede pública, eu acho que a rede pública tem muita qualidade. Você acredita, prova e testa. Exatamente. Então, assim, quando eu falo que a gente quer ofertar o melhor para a educação, por exemplo, da mesma maneira que eu quero ofertar para minha filha, porque não é só da boca para fora, é porque existe um sentimento latente fluindo nos nossos corações. Mas aí, diante de todas essas dificuldades que eu fui vivenciando, enfrentando, né, eu tive a oportunidade de me inscrever para fazer pré-vestibular, o vestibular, na verdade, do curso de Engenharia Mecânica no polo da UERJ, no Friburgo. E aí, por que eu fui fazer engenharia? Não é porque eu era apaixonado pela engenharia. Eu queria alguma área de exatas. Eu não tinha dinheiro, condição alguma para poder custear uma faculdade e muito menos eu ter condições de ir para uma outra cidade para poder pagar alojamento, mesmo que transporte. passasse para uma faculdade pública, teria que ser perto, porque tem todo o custo para se manter. Exato. Eu fiz o vestibular de engenharia porque, basicamente, era o que eu tinha de opção. E aí, na época, eu me lembro muito bem que, como eu sempre fui da rede pública, eu me inscrevi para a cota da rede pública. E aí eu fiz, só que eu fui aprovado sem precisar da cota, sem nunca ter feito o curso de pré-vestibular. Já estaria aprovado independente da cota. Independentemente. Eu fiquei no 32º, me parece, eram 40 alunos no primeiro semestre, mas 40 no segundo, e como eu fiquei entre os 40 primeiros, eu podia escolher, né, se eu optaria o primeiro e segundo semestre. Eu comecei em 2004, e comecei em busca de um sonho, né, e aí tive muita dificuldade nesse período, Diana. Eu, até então, até com os ensino médio, eu fiquei como estagiário pelo CIES, Integração Empresa-Escola, no Cadima Shopping, no Friburgo, atuando no estacionamento. Eu tinha uma bolsa, né, mensal, e aí era uma bolsa de R$200. Eu saía do Lazareto das Pedras a pé, ia até o Cadima todo dia e voltava a pé para casa, porque eu economizava na passagem. Com essa economia, eu ajudei muito dentro da minha casa, né? Como eu disse, morava com a minha mãe, meus irmãos, meu pai tinha tomado outro rumo. A minha mãe, nesse período, graças a Deus, estava empregada como auxiliar de serviços gerais, ganhando uma renda baixa ainda, né? E aí eu consegui comprar uma TV, né, já usada, mas ajudou dentro de casa. Comprei uma geladeira também usada. Gente, e a TV foi muito curioso, porque a gente tinha uma TV muito antiga, preta e branca, que já praticamente não dava mais pra gente assistir. Aí eu consegui comprar de segunda mão uma TV a cores. E aí, em um dado momento, a televisão também começou a ter problema. E a gente praticamente ficou sem TV, mesmo com uma TV... não digo nem semi-nova, porque já era segunda mão, segunda ou 10ª mão, né? Não sei quanto de comprar. E aí, o que acontece? Eu sempre queria assistir futebol, né? Eu sempre gostei demais. Não vou falar meu time aqui para não criar polêmica, né? Não criar porque provavelmente vai discordar do meu. Pois sou vascaína. Então, vai discordar mesmo. Então, vai discordar. Aí a gente deixa essa escolha pra depois. A gente deixa essa escolha pra falar em outro podcast. Se você vai acabar o podcast aqui agora. Mas aí, teve um dia que eu tava louco pra assistir o jogo do meu time. E aí eu falei, olha, falando assim, eu já sei que ele é flamenguista, não, gente. Calma. Acertei? Acertou. Eu acertei. Quando começa a falar assim, eu sinto o cheirinho de flamenguista. Aí eu, louco pra assistir o jogo do Flamengo, naquela época eu não perdi nenhum jogo.
na TV, no rádio e tal. E aí o que acontece? Eu tinha um problema em casa porque a TV não sintonizava ao mesmo tempo a imagem e o áudio. Ou eu ouvia... ou era rádio, ou era mudo, né? TV ou era mudo. Exatamente. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E eu naquela ânsia... E a minha mãe, né, sempre gostou muito de assistir novela. Minha mãe estava no trabalho, eu falei, o que eu faço? Aí eu pensei, tive uma ideia. Peguei a TV preto e branco, coloquei do lado, que ela também tinha seus problemas. Eu sintonizei o áudio da TV preto e branca e botei a imagem da TV a cores. Televisão. Assisti o jogo, minha mãe chegou em casa, minha mãe ficou maravilhada. Aí minha mãe... Meu filho, você é muito inteligente. Resolveu o nosso problema. Pronto, vai ficar uma do lado da outra. Resolvido, né? E aí, mas algo que marcou muito a minha vida e até hoje... Era um engenheiro nato, né? Pois é. Foi ali que eu me descobri que eu ia caminhar para engenharia. Mas aí, ainda trabalhando como estagiário no estacionamento do Cadima Shopping lá em Nova Friburgo, com essa economia, eu consegui realizar um dos grandes sonhos da minha mãe, que foi comprar um tanque de lavar roupa. Aquele tanquinho. Isso. Não era nem aquela lavadora industrial, não. Ele só bate. Só bate. Porque eu lembro da minha... Evita o esfregalho da roupa, da mão calejada. Eu lembro da minha mãezinha, em que aquele tanque convencional, todo dia ela esfregava, e ela sempre foi muito cuidadosa. Ela queria a roupa todo mundo super impecável, limpa, né? E aí ela esfregava tanto, somado aos produtos químicos, né? A mão dela ficava toda esfolada, Diane, mas muito. E aí, quando eu fiz essa surpresa pra ela, comprei não vou falar, eu ia falar o nome da empresa, não vou fazer marketing pra empresa, não. Só se eles querem patrocinar o podcast. Isso, se patrocinar, eu falo o nome. Aí eu comprei na loja da cidade, com essa economia, aí fiz a surpresa pra minha mãe ficou tão feliz, chorou, ficou emocionada e tal, né? E aí, o que ocorre? Eu ingressei, né, na faculdade, e concluí meu período de estágio. E aí o dono do estacionamento falou assim: Johnny, gostaria que você continuasse. A gente não tem um hábito aqui de efetivar as pessoas que concluem o estágio, mas a gente gostou de você. A gente vê que você é a pessoa que se dedica. Olha e tal. Eu falei, poxa, bacana, mas eu não tenho condição. Por quê? Porque a faculdade de Nova Friburgo é horário integral. Às vezes o primeiro horário de aula é 7h50 da manhã e vai até a noite. Até a noite. Às vezes não é o dia inteiro de aula, mas eu tenho 2 aulas de manhã, 3 à tarde, 2 à noite. Então, mas não dá para ter o compromisso todo dia. Exatamente. E eu falei, não, eu até gostaria e até preciso, mas eu não posso. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, e se você trabalhar de madrugada? Eu falei, olha, aí acredito que sim. E dormir não era uma opção, né? Não. Dormir nunca era foi, um detalhe. Né? Aí eu falei, aceito o desafio. E aí o que aconteceu durante um bom período? Eu trabalhava de 10 da noite às 7 horas da manhã, todos os dias, no estacionamento do Cadima Shopping. E o curioso é que eu pensei comigo, vou trabalhar, vai ser molezinha, né? Tipo assim, poxa, de madrugada. De madrugada não vai ter tanto trabalho. Tem muitas pessoas que pagam mensalidade para deixar os carros lá. E aí de madrugada sempre aparece. E sai de Exatamente, gente. Eu não dormia. E aí o que acontecia muitas das vezes? Eu saía do trabalho às 7 horas da manhã, ia direto para a faculdade, ficava o dia inteiro, chegava em casa, tomava banho, trocava de roupa, jantava e voltava para o trabalho. Eu fiquei um bom período assim, muito cansativo, e é uma faculdade que exige muito. Você tem uma ideia, de 40 alunos da minha turma, só 7 se formaram. Nossa. A engenharia é o que tem um dos maiores índices de desistência do Brasil, porque realmente o nível realmente é muito alto, puxado. É muito alto, né? E aí, mas na verdade, só fazer um parênteses em relação a essa questão, porque eu vi muitas pessoas com muito mais potencial do que eu, que estudaram nas melhores escolas particulares de Nova Friburgo, da região, do estado, que estudavam lá. Tanto é que nos primeiras semanas, meses de aula, eu tinha uma percepção que estava muito atrás deles, né? Em relação ao conteúdo e tantas outras coisas. Só que o grande diferencial do ser humano está na persistência, na dedicação, na determinação. Eu vi gente, Diane, que tinha tudo para dar certo na vida, que tinha todas as ferramentas, instrumentos, todos os recursos expostos nas suas mãos. Infelizmente não aproveitou as oportunidades e hoje vive uma situação traumática, difícil. Agora também vi o inverso. Eu vi gente que tinha tudo para dar errado,
que arregaçou as mangas, se esforçou, se dedicou, abdicou de muita coisa para poder ir em busca e focar os seus sonhos, e hoje estão muito bem. Na verdade, quando a gente fala, né, Johnny, de educação de filhos, né, você tem uma menina, eu tenho 2 meninos, a gente que teve uma vida mais difícil, a gente, né, nada foi de graça, né, tudo foi conquistado com muito suor, com madrugadas, noites sem dormir, e a gente acaba tendo uma educação um pouco mais rígida, né, do ponto de vista de não dar tudo, de não ter tudo. Poderia até ter isso aqui, mas isso não é educativo, né? Isso não vai... A facilidade do ser humano em obter as coisas faz ela desvalorizar aquilo que ela poderia ter, porque não sente, né, o quanto foi difícil. E eu vejo que a tua história exatamente faz você valorizar a sua gestão de uma maneira muito diferente. Faz você valorizar o servidor. Eu vejo isso, eu falo, trabalhando pelo Estado, junto à Prefeitura de Nova Friburgo, e eu sempre falo isso quando eu vou nos eventos em Friburgo, que a gente vai representar, quanta qualidade técnica a gente tem na sua gestão. Porque você consegue ter esse olhar de valorizar essa equipe técnica que está lá e que vai ter que fazer o que precisa ser feito. Mas tem a ver com a sua vivência, né, Johnny? Não, sem sombra de dúvidas, na verdade, assim, o que a gente é hoje é um reflexo do que a gente viveu no passado. É claro que, infelizmente, existem aquelas pessoas que não se permitem ser aperfeiçoadas. E às vezes acontece até o inverso, uma regressão, né? Mas a gente se cobra muito todos os dias, né? A gente tem uma autocrítica enorme. Então, antes da gente apontar a falha dos outros, a gente olha para dentro de si. Sim, sim. Né? Mas, concluindo a questão da faculdade, com muita dificuldade, consegui concluir o curso de engenharia mecânica, diplomados, e para a felicidade da minha família, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, toda a história. Primeiro a conseguir concluir, né, um curso de graduação. Então, é um motivo de muita gratidão. Né? E eu me lembro que, em um dado momento, a minha mãezinha, eu estava muito cansado, eu estava exausto, eu não estava aguentando, porque o pouco tempo que eu tinha que estudar. Né? Por exemplo, eu comecei a namorar quando estava na faculdade. E aí, domingo, por exemplo, quando ela ia lá para casa, ela ia praticamente dormir, ficava assistindo televisão, porque eu tinha que estudar. Então, eu abria mão de namorar para pegar poder o ritmo estudar. Ali. Né? Eu já sabia que eu ia ficar com ela a vida inteira, então... A gente vai ter bastante tempo, amor, era isso. Deixa eu vencer aqui. O sacrifício vai valer a pena, né? E aí, a gente, em dado momento, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãezinha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo mais fazer os dois. Tá trabalhando e tá estudando. E eu sei que você precisa que eu continue ajudando dentro de casa. Então, eu tô pensando em talvez eu não continuar a faculdade, ou trancar, e no momento oportuno voltar. Ela falou, não, filho, é o seu sonho, prossiga. Não desiste não, continua. Sábia, né? Muito sábia. Exatamente. Continua que a gente vai dar o nosso jeitinho. Aí eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? E aí, Diana, eu falei, tu quer saber? Então tudo bem, vou sair do trabalho, vou ter o meu período de seguro-desemprego e vou me dedicar para fazer uma prova de monitoria que eu sabia que teria no próximo período você letivo. Ganha uma bolsa. Exatamente. Aí eu passei as férias inteiras estudando, e muitos lá brincando, se divertindo, curtindo, e eu estudando, estudei muito. Fui fazer a prova de monitoria, na época, disciplina de álgebra linear. Aí tinha uma outra disciplina que eu não estudei, nem sabia que teria prova de monitoria, também me inscrevi nas duas. Aí essa que eu estudei muito, fiz a prova, tinha 5 questões. Das 5, fiz 4 bem, a outra eu não sabia de jeito nenhum. Eu saí lá arrasado. Falei, caramba, tanto que eu me preparei, essa questão, e infelizmente, acho que não vai dar pra mim. E a outra, eu fiz por fazer, não tinha tido boas notas, né? Mas não tinha me preparado para a prova. Quando saiu o resultado, saiu dessa segunda antes do que da primeira. E eu apareci em primeiro lugar, para minha surpresa. Falei, caramba, fiquei felicíssimo. Aí outra, que eu tinha estudado muito, eu apareci em primeiro lugar também. Né? Olha isso. E aí eu não podia ficar com as duas, não pode ser cumulativo, tinha que escolher uma das duas, eu escolhi aquela que eu já estava mais preparado. E ganhei uma bolsa na época de 200 e poucos reais, que me ajudou muito. Aí depois eu tive... Para se manter na faculdade. É o lanche, é o dia inteiro que você passa básico, ali que precisa comer. O custo na faculdade para mim foi... Fazer uma xerox. O custo foi assim, muito baixo, porque o transporte eu ia e voltava a pé. A faculdade eu não pagava nada. Os materiais... tinha praticamente tudo na biblioteca da faculdade. Então, eu ficava lá na biblioteca mesmo estudando. E aí, diante de
de todas essas adversidades, a gente, né, conseguiu concluir. Né, a gente ficou muito feliz por isso tudo. E aí eu ingressei no mercado de trabalho como engenheiro, trabalhando primeira vez lá em São Pedro Aldeia. E aí comecei a trabalhar lá, fiquei assim encantado, porque eu vim de uma família muito simples, né? E aí já fiz a entrevista na expectativa, aí foi combinado o seguinte, porque pelo CREA, né, Conselho Regional de Engenharia, estabelece o piso mínimo para o engenheiro. Então o piso mínimo para 6 horas são 6 salários mínimos, né? E para 8 horas, 8 salários mínimos. E aí lá eram 6 horas. Trabalhar de segunda a quarta, né? E aí a pousada eles pagavam, o transporte eles pagavam, tudo por conta deles. Tem muito vivo isso na memória, muito, né? Porque Cada isso é muito detalhe. marcante para mim, né? E aí eu, pois bem, fui aprovado, comecei a trabalhar e fui ficando muito feliz. Eu falei, caramba, eu não tinha nada, eu ganhava R$200. Hoje o salário é 1.517, 1.518, acho que é 1.518. Multiplica 1.518 vezes 6. Nossa, era rico. Para quem saiu de R$200. Sim, sim. Aí eu comecei a trabalhar, então muito motivado, né? E aí eu me lembro, Diana, e como se fosse hoje, quando fui chamado no RH para receber o primeiro salário. Na época ainda era tudo em dinheiro, né? Peguei um envelope, aí eu recebi aquela bolada de dinheiro. Nunca vi tanto dinheiro toda a minha vida. Aí junto com aquele dinheiro todo, eu recebi 2 cartões. Um plano de saúde. Nossa. E outro de plano odontológico, né? Quando eu recebi aquilo, aí fui para uma sala grande, desci, era o segundo andar, desci, fui para uma sala grande, onde eu era responsável, né, pelo setor, como engenheiro, e tinha um monte de gente na sala. E aí eu, com aquele sentimento tão forte no meu coração, eu, por frente do computador, comecei a chorar sozinho. Mas chorar de gratidão. Gratidão, Você já teve aquele sentimento, tipo assim, que você tá Sim. chorando. Olha isso aqui que eu conquistei, As pessoas podem olhar pra você e falar, pô, coitadinho, tá mal. Não, tava muito feliz. Muito, assim. Falei, aí passa um filme na cabeça e começa a lembrar tudo aquilo que você passou, tudo que você enfrentou. Aí você vê, caramba, poxa, olha o que eu tô recebendo hoje. Aí lembrando do meu avô, da minha avó, da minha família. E, poxa, o cartão odontológico, cartão de plano de saúde. E aí eu fiquei tímido, assim, com vergonha, né? Fui secando e eu não me contive. O que eu tive que fazer? Eu fui pro banheiro e fiquei chorando igual uma criança. Fiquei chorando copiosamente. Mas aquele choro de desabafo, de gratidão, um misto de sentimentos. Acho que né? Aquela alegria de ter conseguido conquistar aquilo. Exatamente. Porque foi muito difícil chegar ali. Uma criança que vem de uma comunidade. Sim. Mãe solo, né? Criando ali sozinho seu filho com sacrifício, com subempregos. Exato. Você chegar, passar por uma universidade pública, você conseguir terminar, porque é isso, fazer o ciclo da universidade pública, concluir e sair dali empregado e conseguir... Gente, assim, só sabe o gostinho dessa vitória quem de fato passou por todas as dificuldades para chegar até ali. Dúvidas. Experimentar isso. E não tem como não fazer uma conexão. E agora é engraçado que quando você conta a sua história, isso tem tudo a ver com o que você faz hoje, né? Eu assisti um vídeo fantástico, que por sinal eu tenho que elogiar aqui, e aí você leve, né? Tem gente que tá aqui já no estúdio, que já recebeu os nossos parabéns, mas assim, estender a toda a sua equipe de marketing, de que forma bacana eles têm explorado, o que vocês têm feito nesses 100 dias de governo. Então vão pedir aumento, isso é fato. Mas eu tô apoiando aí, os trabalhadores, aí estamos firmes aí. Um trabalho fantástico de mídia que você tem feito. E não é só mídia. A mídia é a forma de se comunicar, de se expressar de forma leve para que a informação chegue a toda a população. Nesses 100 primeiros dias de governo, você fez um feito histórico junto com a sua equipe. E quando eu digo histórico, não é histórico só para a cidade de Friburgo. Por 22 anos de gestão, eu não me recordo atuando em toda a Baixada e agora tendo muito conhecimento da região serrana de algum prefeito que tenha zerado a fila da creche. E o que significa creche para uma mulher
E uma mulher mãe solo, que precisa trabalhar, que não tem onde deixar o seu filho, às vezes seu filho com uma deficiência, às vezes sem a deficiência, mas que você precisa trabalhar. Esse pai, esse esposo saiu de casa e essa mulher precisa do sustento e ela precisa de política pública que a acolha para isso. E então a creche pública, ela é principalmente voltada com olhar para essas mulheres, né? Às vezes, claro, que amparam muitas famílias em situação mais vulnerável, mas as mulheres, especificamente as mães solos, a creche é o que possibilita ela sair, às vezes, de um ciclo de violência, porque ela vai conseguir voltar para o mercado de trabalho e ela vai conseguir ter toda essa reviravolta dentro dessa autonomia para a família dela. Então, me explica que feito foi esse. E aí você de casa, se não assistiu ainda ao vídeo do prefeito falando sobre zerar as filas da creche, você tem que ir lá na rede da prefeitura, na rede do Johnny, e você vai lá assistir de que forma fantástica. Eles, com muita leveza, abrangeram esse tema, mas o quão de trabalho árduo você teve na sua gestão para zerar essa fila da creche, Johnny. Exatamente, Diane, porque assim, como a educação fez uma transformação enorme na minha vida, e eu sou muito grato aos educadores, ao ambiente escolar, né, por todas as sementes que foram plantadas no meu coração. Hoje a gente é muito apaixonado, né, por essa ferramenta. E aí, assim, o pessoal da educação até sofre comigo. A secretária mandou mensagem para ela o dia inteiro, toda hora, de madrugada, porque a gente vai acompanhando a par e passo. E a gente iniciou um planejamento estratégico. E esse planejamento foi necessário a dedicação de muitos esforços e muitos recursos de todos os níveis, né? Então, quando a gente começou em 2021, nós tínhamos 1.946 crianças na fila de espera. Mais precisamente, eu te falo, nós tínhamos 232 crianças na fila de pré-escola, pré-1 e pré-2, e eu tinha 1.714 crianças na fila de espera de 0 a 3 anos, ou seja, do berçário ao maternal 3. E eu falei com o pessoal, vamos nos mobilizar, porque eu tenho um sonho de um dia a gente zerar essa fila, porque eu quero garantir que todas as crianças estejam protegidas, que estejam nesse ambiente, para que ela consiga escrever histórias diferentes a partir dessa oportunidade, né? E, claro, para dar essa autonomia, essa independência para as mulheres, para fomentar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, para viabilizar, né, que as mulheres hoje que têm a dificuldade de trabalhar por falta de vaga em creche, ela possa reproduzir na sociedade, que vai ser muito bom para ela, para a família e para o município como um todo. E a gente começou a trabalhar muito na infraestrutura das nossas escolas e na valorização dos nossos profissionais, né? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós conseguimos entregar até aqui 32 escolas entre reformas, novas aquisições. E quando eu falo reforma, não é uma simples pintura. Eu estou falando de uma reforma completa. Não está falando de melhoria, não. Tá falando troca de telhado, mesmo. É uma nova estrutura de ambientação, rede elétrica, sanitária, etc. Só para você ter uma ideia, só na infraestrutura predial foram mais de 40 milhões de reais investidos. Nossa. Nós estamos investindo por ano mais de 100 milhões de reais a mais quando comparado com a gestão anterior. A gente, no ano passado, a gente conseguiu chegar a 230 milhões de investimento na educação, e aí, os últimos anos das gestões anteriores, eles estavam investindo em torno de 127, 126 milhões, ou seja, a gente praticamente dobrou o nosso investimento na educação, melhoramos a remuneração de todos os servidores, nós fizemos um concurso recente, que só na educação nós temos hoje aproximadamente 700 profissionais a mais. Nós somos um dos poucos municípios do Brasil que fizeram o concurso para o profissional de apoio escolar na educação inclusiva, que são os mediadores. Então, hoje nós temos os mediadores dentro das nossas escolas e creches. Todas as crianças que são laudadas, né, que são neurodivergentes, que têm o acompanhamento desse profissional. Às vezes, precisa de forma exclusiva, ou seja, um profissional para cada criança. E se for esse o posicionamento técnico, assim nós o faremos. Vocês vão seguir. Então, a gente tem investido muito, né, nesse sentido. Eu pego o plano de carreira do magistério que estava congelado há 10 anos, eu paguei todo o retroativo, colocamos em dia, né? Eu tenho licença prêmio que eu nunca tinha pago, nós pagamos para os professores, então teve professor que ganhou 38 mil reais, 30 mil reais, né, limpinho. O segredo
para transformar a educação em investimento. É um investimento e, assim, para quem é gestor, além do investimento financeiro, porque não é só investimento financeiro, porque eu tenho cidade que tem situações financeiras infinitamente muito maiores e melhores do que a gente. É você ter a vontade política também. Sem dúvida. É a vontade de gestão e a vontade política, senão as coisas não acontecem. E prioridade, né? E a gente entregando 32 novas unidades, melhorando a remuneração dos profissionais, já aprovamos, que era o sonho do pessoal de apoio da educação, o PCCS, o Plano de Carreira, Carreira e Salário, já está aprovado, já eles também vão começar a desfrutar desses benefícios. Isso tudo vai gerando, né, um ânimo, uma motivação, a gente vai incentivando a equipe e os resultados vêm. E aí, ano após ano, a gente tem, né, diminuído a fila, até que a gente chegou esse ano, você tem uma ideia, a gente tem um sistema que a gente vai cumprir, que é o mesmo sistema, até das gestões anteriores, eu o acompanhava pelo menos as 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, era um compromisso meu particular de acessar o sistema. Ai, meu Deus, ainda tem criança ali. Eu pegava o print e mandava para o secretário, vamos correr. E aí a gente, com essa programação, conseguimos zerar. E detalhe, até o ano passado, nós tínhamos 94% das crianças que estavam na creche, horário integral, o dia inteiro, e 6% e horário parcial, ou seja, manhã ou tarde, de creche. Esse ano, de 0 a 3, além de zerar, a gente está garantindo 100% de horário integral o dia inteiro. Nossa, então foi muito além de zerar a fila. Exatamente. De 7 da manhã até às 5 e pouca da tarde. Que é o horário que o profissional que está na rua precisa que o seu filho esteja protegido, acolhido, para que ele tenha tranquilidade para alcançar os objetivos dele. Exatamente. E aí a gente tem investido também na questão... Bacana. Uniforme a gente não tinha muito tempo, hoje tem uniforme, tem a blusa, que aqui a nossa região é fria, né? Então a gente dá o casaco, porque não parece não, Diana, eu tô falando com experiência própria e falo com propriedade. Uma criança muito pobre, às vezes ela tem dificuldade de ir para a escola porque ela não tem um casaco nos dias mais frios. Sem dúvida. Então, parece simples, mas não é. Tem uma insignificância enorme. Falta o casaco para muitas famílias, falta a alimentação adequada para que esse nível de aprendizado que a criança tem de capacidade, ele seja alcançada. Esse é um outro marco da sua gestão também, que eu tenho visto muitos elogios na rede sobre a qualidade da merenda oferecida para essas crianças. Sim. Tem uma qualidade diferente. Gente, assim, a gente, quando gestor público, a gente tem muita alegria de ver essas coisas dando certo, né? Eu, assistente social por formação, então, quando eu vejo as políticas públicas na ponta sendo executadas e acompanhadas pelo gestor principal, pelo gestor central, com esse zelo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Fala um pouquinho dessa mudança da merenda das crianças, porque isso é fundamental para o aprendizado, principalmente na primeira infância. Perfeitamente, Diana. Então, a gente tem 123 unidades no município, né? Eu conheço todas presencialmente. Até o final da primeira gestão, tinha algumas que eu não tinha ido, eu falei, eu vou conhecer pessoalmente todas. Eu conheço todas. Se falar o nome aqui agora, eu vou te dizer o que tem para resolver, o que tem de problema. Eu conheço tudo na palma da nossa mão. Eu já tô abismada por todos os números, mas assim, é um profissional de exatas, é um engenheiro, mas como tem todos esses números assim, é porque vive a realidade mesmo. É porque a gente estuda bastante, né? Então, assim, a alimentação a gente sabe quanto que é fundamental, principalmente para as comunidades periféricas, comunidades mais carentes. A gente, de 21 até aqui, conseguiu introduzir 35 novos itens no cardápio escolar. Mantivemos o que tínhamos antes e colocamos 35 a mais e melhoramos não só a variedade, mas também a qualidade. Então, a 0 a 3 não tem nada com açúcar nas unidades. Tiramos o achocolatado, colocamos o cacau 100%. Né? A gente tem iogurte natural, eu tenho pão artesanal, né, que é muito mais saudável. Eu tenho polpa de fruta de manga, de goiaba. A gente tem a introdução de várias frutas, como abacate, uva sem caroço. Esse ano a gente colocou o morango, né? Então as crianças têm... É muito forte, né? Muito forte ali na região. Então colocamos o morango. A gente tem hoje filé de peixe. A gente tem o ovo caipira. Gente, vocês estão ligados nisso que o morango tá caro, hein? Tá caro. O morango tá caro. O ovo caipira, então, tá mais caro ainda. E o ovo é da nossa agricultura familiar. Você está conseguindo cumprir a legislação e a sua merenda? Não só cumprir. A legislação federal estabelece que a gente tem que investir 30% do PENAI, né, que é o recurso... Com a agricultura familiar. Exatamente. O recurso da alimentação escolar com a agricultura familiar. A gente está investindo 100%. 100%. Que fantástico! 100% dos recursos que a gente recebe do PENAI estão sendo dedicados à agricultura familiar. O que significa isso? Eu garanto um alimento mais saudável para as crianças.
eu invisto na agricultura familiar, dos nossos produtores. Circula a economia. Né? Circula a economia, é bom para todo mundo. E, por tabela, a gente desenvolve e ajuda a melhorar o rendimento escolar. Só para você ter uma ideia, título de exemplo. Todos esses investimentos e essa dedicação, em 2023 a gente teve o SAEB, que é a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica, né, que dá a base para o IDEB. O município, no IDEB, de séries iniciais, a gente melhorou 53 posições no estado e 828 posições no Brasil. Nossa, isso não, a gente pode dizer que é um salto, né? Uma Olimpíada mais que é preparada, que pegou a vara Exatamente. E atravessou aí. E no SAEB, que fantástico. Que é onde faz a prova de português e matemática, nas séries iniciais, a gente ficou no estado do Rio de Janeiro em 4º lugar em português, 6º lugar em matemática. Porém, isso no geral. Quando a gente vai ver os municípios que ficaram à frente da gente, são municípios de 20, 30 mil habitantes, são os municípios pequenininhos. E aí eu falo com muita alegria que se eu pegar municípios acima... Friburgo são 200 mil habitantes? 203 mil, 200 mil. Perfeito. Eu pegar os municípios acima de 110 mil habitantes, ouçam isso, acima de 110 mil habitantes, nós temos a melhor nota de português e matemática do SAEB do estado do Rio de Janeiro. O que eu posso afirmar com isso? Que com muita alegria, todos esses investimentos já tem gerado bons resultados, a ponto que a gente pode afirmar com números, né, estatísticas reais, Sim. de que de municípios de médio para grande porte, nós temos o melhor ensino público do estado do Rio de Janeiro. Gente, a gente tá falando aqui de 100 dias de gestão. Acho que a gente não poderia abrir com outro prefeito, com tanta notícia boa aqui na nossa região. E a gente bota lá, né? A gente bota na tela, educação, check. Porque quantos avanços, né? Claro que precede uma gestão anterior. Sim. Em que você conseguiu organizar a casa, né? É um terreno consolidado, sendo construído, mas eu vejo que não tem novidade nesses 100 dias de gestão só na educação. Tem Sim. 2 pastas que os seus 100 dias de gestão aí precedem uma reforma administrativa na cidade e você criou 2 secretarias. Você criou a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Habitação. Conta pra gente... Por que esse foco? Eu sei um pouquinho de bastidor, de reuniões, Sim. né? Estive em reuniões onde... Você ajudou a isso, você estimulou, você lembra, né? Uma sementinha de falar assim, prefeito, tanta habitação ainda para construir, tanta coisa bacana na área da habitação, tá vindo recurso, governo federal, recurso estadual, vamos criar uma secretaria de habitação. Foi. Você ainda estava ensaiando a reforma administrativa. E eu tinha uma resistência. Tinha uma resistência, você sabe disso. Conta pra gente aí o que deu essa mudança. Bem, na verdade, assim, a gente fez uma reforma administrativa em que a gente fez uma nova configuração em que a gente não aumentou a quantidade de secretarias. É curioso dizer isso, né? Mas nós não aumentamos. Nós mantivemos a quantidade de secretarias e fizemos uma reformulação. Nessa reformulação, a gente deu protagonismo para algumas pastas, como bem-estar e proteção animal, que era uma subtransformação na secretaria. Ai, que bacana. O desenvolvimento econômico, que também passou a compor, né, uma secretaria. E a da mulher, como também da de habitação, em que o que nós pensamos, né? A gente tem uma área muito vulnerável na região inteira, especialmente, né, falando da minha cidade, Nova Friburgo. A gente tem as nossas limitações topográficas, a gente tem, infelizmente, muitas áreas de risco e a gente precisa de ter essa atenção especial. E eu me lembro que naquela reunião que nós tivemos, vocês lançaram uma semente no nosso coração e até então tinha uma resistência. Falando, não precisa... Para que uma secretaria? Exato. E aí, depois amadurecendo tudo aquilo que vocês foram falando com muita propriedade, porque vocês conhecem, né, o dia a dia e as necessidades e as demandas da causa. E aí nós pensamos o seguinte, poxa, de fato eles têm razão. Então vamos criar uma secretaria. E aí nós criamos essa secretaria para quais objetivos? Para a gente dar uma forma e uma estruturação com profissionais especializados para a gente construir, né, políticas públicas voltadas para habitação de interesse social, mas também para regularização fundiária. Porque a gente tem muitas áreas que a gente precisa regularizar e é o desejo das pessoas que estão na ponta. Elas querem estarem numa área regularizada. E automaticamente, além de uma segurança para elas, para o município é ótimo em todos os aspectos, inclusive arrecadatório, né? Porque a gente acaba tendo mais recursos. Retorno. Né? Então, a gente está numa estruturação da secretaria, a gente tem aproveitado o PAC do governo federal, a ótima relação que a gente tem com o governo do estado, para a gente apresentar os projetos, fazer essas conexões, né? E paralelamente o município tem também se organizado, porque a própria Secretaria de Habitação
ela tem uma integração com as demais partes, como a defesa civil, tive por reunião exemplo. lá e vi esse facilitador também que Exato. Friburgo tem. Você tem muitos bons profissionais em Nova Friburgo. Você tem uma equipe técnica muito qualificada. Eu sempre brinco quando eu faço reunião lá, que eu falo assim, ai meu Deus, eu quero roubar uns 2 ou 3 profissionais e levar lá pro nosso time no estado. Não, faz a gente não. sempre brinca. Faça aí não, os que o salário de vocês lá é melhor, vão querer. Os secretários olham pra gente assim... Johnny, a gente vai parar de fazer reunião. Não, eu vou parar de tentar roubar profissional de vocês aí. Mas vocês têm um time muito bom e é isso. As secretarias trabalham de forma muito integrada. Exatamente. Eu vi isso numa última reunião que nós fizemos lá. Então a gente já está começando a desenvolver o nosso plano, que a gente não tem, o Plano Municipal de Habitação. Né? A gente está tendo várias reuniões com uma equipe multidisciplinar. Então a gente vai ter no futuro breve esse plano que vai ser o nosso grande norteador e que também que vai abrir portas, inclusive para viabilização de recursos para o município, né? Então, a Secretaria de Habitação, como eu disse, nessa forma integrada de atuar, ela trabalha, por exemplo, junto com a Defesa Civil, né? Junto com a Secretaria de Obras e com tantas outras secretarias, para que a gente hoje tem alguns projetos. A gente foi contemplado com um projeto, né, que tem a participação do governo alemão, uma agência alemã, Bacana. mais o governo brasileiro, em que nós fomos uma das 6 cidades contempladas no Brasil inteiro, no edital que nós participamos. Inclusive, nossa equipe técnica esteve lá na Alemanha, né, que é um projeto chamado Rio Grandino Resiliente, Rio Grandino é um distrito que a gente tem lá, onde desenvolvemos um projeto de ações de prevenção, né, para que a gente não tenha grandes impactos, né, em relação a possíveis fenômenos climáticos. A gente tem um projeto, inclusive o município de Teresópolis também tem. Projeto do Sabo, projeto né? Sabo. Junto lá à secretaria com os japoneses. Exatamente. Esse projeto é fantástico, né? Que tem a participação efetiva junto agora com a Secretaria de Habitação. Isso. Esse projeto Sabo é inovador a nível de Brasil. Isso. Né? A gente está acompanhando de perto. Já está pronto o projeto. Já vai licitar em Nova Friburgo. Isso. Né? Já tem uma reserva de recursos para esse tipo de investimento. E é interessante dizer que esse tipo de intervenção que garante proteção, prevenção, né, acaba atuando diretamente em ações da Secretaria de Habitação, né, porque faz com que áreas hoje que estejam consideradas, classificadas como de risco, a partir dessas novas, né, intervenções. Estamos muito otimistas com essas secretarias, e precisa também da Secretaria das Mulheres, a gente criar, né, políticas públicas mais eficazes, mais contundentes, dar voz e vez para as mulheres, para que elas apresentem as suas demandas e a gente consiga melhorar, né, numa melhor atendimento através da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, através da própria Secretaria de Educação, de Saúde. E a gente, prefeito, se coloca como interlocutor mesmo, né? O Escolhas possibilita isso. É networking, né? E a gente vai interagindo. A gente, no nosso último episódio, a gente estava aqui com a procuradora do Estado, que cuida da pasta da mulher, faz a assessoria jurídica da mulher. Legal. A superintendente Aline Inglês do Estado, que estava também falando de políticas públicas para as mulheres. Então, o Estado está com muita coisa boa na área de mulheres e a gente faz a interlocução aí dessa reunião para possibilitar e levar bastante recurso, programa, projeto e ações para Nova Friburgo. Vamos avançar. Gente, são 100 dias de gestão. Eu sei que você aí de casa está falando, gente, mas ele está falando isso do governo anterior? Não, ele está falando desse governo. Ele está falando de 100 dias de gestão. O prefeito Johnny Michael está falando de reforma administrativa, está falando de secretarias sem aumento de recurso, né? Falando de secretarias reformuladas, onde está trazendo protagonismo. Consequentemente, quando você traz protagonismo para alguns temas, você traz recurso, você traz investimento e traz política pública que vai fazer diferença para você aí de casa, você, cidadão de Nova Friburgo. Então, isso tá, assim, a gente está começando com o pé direito aqui, Johnny. Mas eu queria falar, a gente está falando desses 100 dias. Isso. É muito trabalho para muito pouco tempo. Principalmente a gente conhece as amarras da administração pública, porque a administração pública ela é burocrática. Né? Então, assim, existe uma morosidade, algumas extremamente necessárias que eu defendo, por conta da austeridade que precisamos manter, né, da seriedade, da avaliação que a gente precisa fazer para implementar uma nova ação. Isso está funcionando muito bem. Mas hoje, quando a gente fala de Nova Friburgo, a gente falou de muita ação bacana que está sendo implementada, mas quando a gente fala da vocação da cidade, hoje, considerando a sua experiência de primeiro mandato e mais esses 100 dias de gestão, primeiro mandato mais 100, qual é a vocação de Nova Friburgo hoje? Bem, eu vou trazer o destaque aqui, o que a gente nesses últimos anos, últimas décadas, tem
tido como os grandes vetores da nossa economia e o que a gente está mobilizado dentro de planejamento estratégico para a gente fortalecer. Perfeito. Retomar um vetor que já foi muito contundente na nossa cidade. Bem, a gente tem, como falamos agora há pouco, a nossa agricultura ela é muito pujante, né? Então a gente, junto principalmente com Teresópolis e Sumidouro, pelo menos esses 3 municípios, praticamente ajuda a abastecer os 92 municípios fluminenses. Então a gente tem a maior produção de morango do estado do Rio de Janeiro, temos a segunda maior produção de flor de corte do Brasil, nós temos a maior produção de couve-flor do mundo, né? Então a gente tem do mundo couve-flor? Couve-flor, com certeza. Então a gente tem muita produção de couve-flor e tantos outros itens, né, da nossa alimentação diária. Nós temos uma indústria metalmecânica muito forte. Eu tenho, por exemplo, a Stan Metalúrgica, que é a maior indústria de fechaduras e cadeados da América Latina, né? E nós temos a indústria têxtil, em torno de 30% da produção nacional de moda íntima, praia e fitness é confeccionada em solo friburguense. Inclusive, as mulheres são as grandes protagonistas porque elas que comandam quase que tudo. Você chega na confecção, 90% pelo menos de mulheres, né? Não, a gente não vai visitar Nova Friburgo sem uma encomenda. Tem que aproveitar, de uma calcinha, um sutiã, uma cueca, uma sunga. Exatamente. E a gente vai lá, a gente sai. Se não é para comprar para você, alguém te encomenda. Você vai em Friburgo? E aí já tem aquele... Exatamente. Então, assim, esses 3 vetores da nossa economia, o que nos mantém muito fortalecidos, né? E tem um outro que a gente já foi muito forte a nível de Brasil. Quando eu digo a gente, eu vou incluir até a região. Sim. Que em relação ao turismo. Em que a gente, com o passar do tempo, foi perdendo a referência e apesar de tudo aquilo que a gente tem de potencial, de bom para ofertar, faltou da nossa parte, porque como é uma continuidade, eu falo da nossa parte, a gente fala dos do agentes Estado, públicos isso. de maneira geral, uma maior dedicação nesse sentido. E é isso que a gente tem feito. Nós temos envidado o máximo de esforços para que a gente volte a ter uma força muito grande no turismo nacional, né? A gente, nesses últimos anos, tem investido muito. A gente tem, por exemplo, o carnaval. O nosso carnaval, em nível de desfile, a gente só perde para a capital. Nós temos o segundo maior carnaval do estado e nunca vamos... E sempre vamos ser o segundo, mas que bom, o segundo perdendo para o maior do planeta. Tudo bem, então tá tranquilo. Exatamente. A gente tem o nosso festival de inverno, que é um sucesso. Esse ano o festival de inverno vai ser diferente esse ano. Esse ano a gente está se organizando junto com o SESC, né, com a FEComércio, para ter um mês de julho inteiro e aí ter uma participação, uma conjugação, né, de parceria com o município, mais a FEComércio, e a gente ter o mês de julho inteiro, né, com vários artistas de renome, mas é um evento muito, muito mais do que com os grandes artistas, mas é um evento transcultural e multicultural, né, que a gente tem a participação de música, da dança, do teatro, da arte circense, essa pluralidade, né? Nós temos... eu vou fazer uma observação. Sim, claro. Que eu não posso deixar nosso patrocinador sem ser citado nesse momento, porque o Festival de Inverno de Friburgo é um festival de inverno que ele pega toda a região. As pessoas vão para Friburgo, querem ir. Vai para o Festival de Inverno em Friburgo, a gente vai botar as informações, as legendas aí das datas. O que você vai fazer? Você antes vai parar no Maria Prado Beauty, vai sair linda de lá, vai sair muito poderosa de lá e vai para Friburgo, pega a estradinha aqui, chega linda, maravilhosa em Friburgo para aproveitar o Festival de Inverno. Exatamente, aproveitem. A gente tem várias atividades ao longo do ano, né? Uma que tem marcado e uma das mais importantes para a gente é o nosso Natal. A gente tem investido muito no Natal. Questão da iluminação, ano da passado, ornamentação. Vocês já deram um plus. Deu uma incrementada. A gente tem os nossos desfiles que foram iniciados em 2022. Esse ano a gente tem algumas surpresas, o projeto já está todo pronto. Já vamos caminhar para as licitações. Eu vou lançar aqui até um desafio, Diane, para que as pessoas que estarão, né, nos assistindo, que façam uma pesquisa quando chegar em novembro, qual a cidade com o melhor Natal do estado do Rio de Janeiro. Cite. Olha isso, hein? Desafio. Prefeito, eu vou estar recebendo todos os prefeitos da região aqui. Eu vou lançar o desafio para todo mundo, hein? E é um desafio bom porque cresce todo mundo. É isso aí. Ó, eu quero ser melhor do que a Friburgo, vamos fazer. Se alguém me apresentar, pode acontecer. Acho pouco provável. Se apresentar uma cidade mais bonita, mais exuberante do que a gente, esse ano,
se prepare que no ano que vem a gente vem ainda maior. Gente, é aquela disputa sadia. O pessoal da produção aí, vamos lançar pela escolhas. O melhor Natal, a gente vai fazer a escolha do melhor Natal da região serrana. Isso. A gente vai lançar aí no final do ano, a produção já tá anotando ali. A gente vai percorrer no final do ano, vamos fazer um concurso, uma disputa saudável, né, entre os prefeitos que são todos amigos aqui da região. Pra gente poder estimular. E o Escolhas vai estar lá, escolhendo junto com você aí de casa o melhor Natal da região. Sim, acabamos de lançar aqui. A gente tem lá o nosso desfile, é o desfile público, gratuito, em que no ano passado a gente colocou 7 carros, né, gigantes, todo ornamentados, colocamos quase 250 pessoas com figurino, é um charme. Lindo. E fica aqui, o convite já tá aqui pertinho, né? Não tão pertinho assim, mas... tem uma estradinha pra pegar, mas a gente chega lá. Mas vale a pena, leva os seus filhos, vai com a família, vai gostar muito, né? Porque é um dos grandes diferenciais que a gente tem, é um desfile que a cada ano a gente tem elevado o nível, esse ano a gente vai ter algumas novidades, né? Então, assim, é um atrativo a mais que a gente tem. Mas o que isso tudo tem gerado pra gente, né, de desenvolvimento, que é o que importa, na verdade, né? A gente, só pra você ter uma ideia, um dos indicativos do quanto que a gente tem crescido é em relação ao nosso ISS, que parte dele é do fomento turístico, né? A gente cresceu em mais de 80% a arrecadação de ISS sem aumentar a alíquota tributária, né? Isso é porque a cidade tem se desenvolvido. E um dado muito interessante é o dado do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Empregadas. Isso. Em 2020, foi um ano pandêmico, um ano com muita dificuldade para todo mundo, mas Nova Friburgo, infelizmente, acabou sofrendo um pouco mais. Porque dos 92 municípios do Rio de Janeiro, a gente fechou o ano na 75ª colocação, está lá registrado no site do CAGED. Nós finalizamos o ano com um saldo negativo de menos 930. Por isso, amargamos essa 75ª colocação. Ou seja, tivemos 930 pessoas empregadas a mais na cidade. Olha isso. De 21 a 24, não estou contabilizando 25 ainda, 21 a 24, de salto, nós tivemos 5.394 novos empregos. Salto. Não adianta falar assim, eu gerei 10 mil empregos. Não. Mas teve 12 mil desempregados, então um saldo negativo de menos de 2 mil. No nosso caso, não. Estou falando de 5.394 novos empregos. Sem contabilizar os cerca de 2 mil do concurso que nós chamamos que são estatutários, que não entram nos dados do CAGED, porque o CAGED só seletivo de carteira assinada, né? Então, se eu somar os cerca de 2 mil estatutários que já estão atuando no município, mais 5.394... Que é emprego, né? Que não exatamente. É só emprego, é emprego, só não é contabilizado pelo CAGED, mas não é informal, é formal, estável. Isso. Eu estou falando, no universo de 4 anos, um salto, cerca de 7.500 novos empregos em Nova Friburgo. Se eu considerar que cada um ganha um salário mínimo, claro, a média vai ser maior, botar um mínimo, sem considerar os outros benefícios a mais, a gente tem um fomento adicional anual em torno de 135 milhões de reais na economia da cidade, né? Então, o fortalecimento e que o poder público tem papel fundamental e, sobretudo, obrigação, né, de fortalecer cada um dos segmentos que movimentam a economia da cidade e a gente ter o olhar, né, para o desenvolvimento e progresso de outras áreas que a gente tem potencial, isso faz com que a gente cresça de forma significativa. E não tem outro caminho para a gente da região que não seja mais sustentável e que seja uma geração de riqueza real do que não seja através do turismo. Porque às vezes, Diana, a gente tem uma falsa sensação de que a gente está crescendo, se desenvolvendo, porque está gerando recurso na cidade, mas isso não é trazer riqueza de fora. Quando você atrai pessoas, principalmente o kit médio, cada vez mais elevado, as pessoas vão consumir na cidade, ou seja, você está atraindo recursos externos para dentro da cidade. Isso você vai movimentando e fomentando de tal maneira que a pessoa que tem 5 colaboradores, daqui a pouco ela vai ter que ter 8. Exato, né? porque ela precisa dar conta dessa demanda que chega. Exatamente. Então, assim, a gente tem um plano, inclusive, a gente está desenvolvendo um novo plano diretor para o município. Esse novo plano diretor, a gente vai criar uma zona de interesse turístico. Ai, né? Que bacana! Exatamente. Olha, coisa boa para o futuro. A gente está falando dos 100 dias de gestão, mas agora é exatamente o próximo ponto que eu ia falar. Qual é essa projeção para o futuro? A gente está falando de 100 dias. E agora, para o futuro? Então, para o futuro, a gente tem uma série de encaminhamentos. A gente tem essa questão do plano diretor, que a gente vai apontar o crescimento e desenvolvimento da cidade com responsabilidade e com equilíbrio.
né? Porque sabe como é que existem disputas, né? Sim. Claro, as pessoas mais conservadoras no campo ambiental, elas puxam para si. Os empreendedores puxam para eles. Então a gente tem que ter uma coisa equilibrada. Não, o gestor tem que estar ali mediando esses interesses ao bem da administração coletiva. Perfeitamente. Então, assim, a gente tem essa questão que a gente vai criar uma zona de interesse turístico, inclusive já posso adiantar onde vai ser essa zona. Então conta pra gente. Pegando principalmente a Terefri, porque a gente... Que bacana! A gente tem muitas áreas na Terefri que ocorre o seguinte, muitas áreas registradas como área agrícola dentro do município de Nova Friburgo. E aí tem áreas que nunca foram e nunca serão exploradas para produção agrícola. Então essas áreas que têm grande volume de terras, a gente vai apontar para um fomento do turismo. E aí, de que maneira? Porque para a gente atrair os turistas, a gente tem que garantir uma boa infraestrutura. Não adianta eu atrair 10 mil pessoas para uma zona turística. Ele precisa dormir bem, ele precisa comer bem. Tem que ter onde estacionar, tem onde comer, tem que ter uma infraestrutura, né? Então, assim, a gente vai crescer muito nesse sentido. A gente tem tido várias conexões com os grandes empreendedores do trade turístico do Brasil, né? E já tem algumas sinalizações positivas. Então é questão de tempo para a gente ter grandes âncoras do turismo em Nova Friburgo. Isso aí é questão de tempo mesmo que a gente vai conseguir avançar nesse sentido. A gente, Diane, tem uma preocupação muito grande em relação à infraestrutura da cidade. Então, mobilidade urbana. A mobilidade, a infraestrutura de maneira geral. A gente tem investido muito nesses últimos anos, né, em obras de contenção, obras de drenagem, principalmente parceria com o Estado. Né? A gente tem uma obra gigante, por exemplo, no Jardim Califórnia, e que nessa parceria com o Estado, através da Secretaria de Habitação, é uma das maiores obras de contenção da história de Nova Friburgo. São vários paredões. Né? Porque isso é importante a gente falar em 100 dias de governo, porque isso a população não vê. Porque a gente está trabalhando com prevenção, com erradicação de riscos e desastres, algumas remediando situações ocorridas no passado, mas não é obra que a pessoa vê, né? A pessoa vê a rua sem asfalto, botou asfalto. Mas toda essa estrutura que passa por todas as encostas da cidade, principalmente na região serrana, que já foi tão castigada, né? Em cada período de chuvas, né? Aquela dificuldade. Tem investido muito em prevenção também, né, Sem prefeito? dúvidas. É a nossa prioridade, né? Inclusive, ano que vem, em janeiro, dia 11 de janeiro, a gente vai estar no momento de reflexão, que serão os 15 anos da maior tragédia climática que a gente já teve no Brasil, e nós estamos trabalhando nos bastidores porque a gente quer ter muitas entregas e muitas ações de que a sociedade enxergarão que a gente está caminhando na prevenção, né? Então, no futuro breve, as pessoas vão tomar conhecimento de cada um desses projetos que a gente tem dado, né, dá para fazer um os devidos documentário, encaminhamentos. Exatamente. É mais ou menos nesse sentido. A gente vai ter uma programação vasta que vai envolver a parte educacional, de conscientização, as entregas, de prevenção, etc. Aprendendo com os erros do passado, falando sobre prevenção e projetando ambientes diferentes para o futuro. E essa questão de investimento em infraestrutura está diretamente ligado com o desenvolvimento da cidade. Vou citar um exemplo. Nós temos uma região no centro de Nova Friburgo, ali, Rua Farinha Filho, do lado da Praça Getúlio Vargas. Sim. A Rua Farinha Filho é a rua da Câmara Municipal. Eu já trabalhei em Friburgo, né, prefeito? Então você conhece um pouquinho. Eu já fui educadora de jovem aprendiz pelo CIE em Nova Friburgo. Que bacana. Já dei aulas, né, em faculdade para serviço social, então fui supervisora acadêmica de estágio em Friburgo, então tive turmas em Friburgo e já fui funcionária de Friburgo, mas na época, ainda solteira, passei para o concurso público da cidade. Olha que legal. Mas já tinha outras 2 matrículas e aí na opção, ainda não era uma opção morar na Serra, né, foi uma opção depois do casamento. E não continuei como servidora, mas tenho um carinho pela cidade de já ensaiar morar lá algumas vezes, né? Mas aí acabei vindo para Teresópolis e me estabeleci aqui. Mas é um carinho que eu tenho pela cidade. Então conheço. Você vai falando aí as praças, as ruas, eu tenho... ali no centro de turismo, para ficar mais fácil. E aí, praticamente desde a fundação de Nova Friburgo, que toda aquela região alagava. E aí abriu uma porta, né, no governo do estado para a gente apresentar projetos. E um dos primeiros projetos que nós apresentamos foi uma grande rede de drenagem passando no centro da cidade. Pra você ter uma ideia, foram 2 grandes redes de 1.286 metros passando nas principais vias da cidade. Em dado momento, 2,5 metros de galeria por 1,5.
Né? Caramba. Então, olha o tamanho, a gente anda dentro da galeria, né? E aí, no primeiro momento, foi muita crítica, porque impactou o trânsito e Sim, que absurdo obra e gera tal. transtorno. Mas as pessoas mais conscientes foram entendendo e foi mudando essa mentalidade. E aí a obra foi concluída. A última vez que a gente tem registro de alagamento foi em fevereiro de 2023. Olha isso. Né? Aí, e todo ano alagava. Qualquer chuva de médio porte alagava. Já era banalizado. De lá para cá nunca mais alagou e não vai mais alagar. Então isso impacta diretamente no comércio, por quê? Se você vai lá na Rua Farinha Filho hoje, pergunta de como é que era. Friburgo, assim como Teresópolis, chove, né, Exatamente. gente? Chove. Toda vez que chovia, perdia muitos produtos. O impacto material era muito grande. Você tem uma ideia? Eu tive na Câmara de 2017 a 20, como vereador. Quando chovia mais forte, nós ficávamos ilhados. Não tinha podia como sair a gente da sair, Câmara. em hipótese alguma. Né? E aí, a gente conseguiu o investimento do Estado nessa parceria, foi resolvido. E aí, imagina, Diane, o seguinte cenário. Ainda mais depois de tudo aquilo que a gente passou, enfrentou em 2011. Imagine o cenário do centro turismo, né, ali em Nova Friburgo, de chuvas mais fortes, completamente alagado, e essas imagens sendo reverberadas aos 4 cantos do país. Olha como que impacta não só no comerciante, no empresário local, mas na mentalidade de pessoas que veem e falam assim, o que eu vou fazer em Nova Friburgo? Eu não vou em Nova Friburgo. Então, porque a gente não quer mais turista para fazer bate-volta. A gente Exatamente, quer turista para vir permanecer. e ficar na cidade, usufruir tantas belezas, né, exuberantes que a cidade de Friburgo tem, quanto o comércio, Sim. né, a indústria, doces maravilhosos também, né, a gente sai de lá com muito doce também na bagagem, saindo de Friburgo. A gente quer turista que permaneça e que acesse todo o serviço local. Então, a infraestrutura possibilita isso. Exatamente. Então, assim, a gente tem investido muito em infraestrutura porque tudo começa por infraestrutura, né? Então, projetos de revitalizações, né? Asfalto, por exemplo, tem uma usina própria que estava paralisada há anos, nós reativamos. Nessa reativação, nós asfaltamos 150 vias, né, em Nova Friburgo. O nosso alvo agora nesse novo ciclo de gestão, porque a gente teve 2021 que a gente quase não conseguiu fazer, né? Nosso alvo agora são 200 ruas asfaltadas, né? Porque isso garante uma maior qualidade de vida e é tão bacana quando a gente vai, por exemplo, a comunidade de Benfica, que fica lá no distrito de São Pedro da Serra, em que eu vejo uma senhora chamada Ananise de 90 anos, em que ela 3 vezes por dia ela tinha que molhar, né, onde ela morava, porque tanta poeira, porque passa carro, passa ônibus, e o sonho da família dela era fazer um asfalto naquela área. E o marido dela faleceu alguns poucos anos atrás, com 95 anos de idade, e ele falou o seguinte: gente, eu não vou ver esse asfalto, mas vocês verão no futuro, né? E a gente conseguiu fazer um asfalto lá e tantas outras comunidades, né, para melhorar o transporte escolar, o transporte coletivo, o escoamento da produção agrícola, que é extremamente importante. Estradas então a gente vicinais, tem exato. Nós temos um planejamento até o fim de 2028 a gente vai ter uma infraestrutura muito boa na cidade. No que diz respeito a saneamento, hoje já somos até referência a nível de Brasil, né? Nós temos 4 estações de tratamento de esgoto, todas. As metas que tem para 2030 e pouco a gente está praticamente batendo, né? A região central praticamente toda com a rede de esgoto funcionando, né? A gente tem mais 2 ETs através da concessionária para entregar até o ano que vem, uma no Cônigo e o outro em Lumiar, né? Então, no que diz respeito a saneamento, a gente é referência, tem avançado cada vez mais. Inclusive, esse ano a gente fez até um aditivo com a concessionária e conseguimos concessão de alguns benefícios, como meia tarifa para o pequeno comerciante, conseguimos 80... Para além da tarifa social que já existe, vocês estão conseguindo investir. Mas a tarifa social, a gente tinha uma quantidade baixa. Ano passado a gente conseguiu incluir em torno de 2.500 novas famílias na tarifa social. Que bacana. Nesse aditivo a gente está prevendo a inclusão de mais 2.000 famílias, né, que grande parte delas já estão pagando meia tarifa. A gente conseguiu também 80% de desconto nas taxas de água para instituições filantrópicas de maneira geral que fazem um trabalho esplêndido, espetacular dentro do município de Nova Friburgo. A ampliação, né, da nossa rede, né, de esgoto para comunidades que até então ainda não foram assistidas, como Horto do Vino, Varginha, Grande Spinelli, né, e tantos outros benefícios, né, que a gente tem conseguido para a gente melhorar a nossa cidade, né, porque eu acredito muito, Diane, que nós, e aí nós
é o plural mesmo de região, não é só Sim, Nova Friburgo. sim. Quando eu pego Nova Friburgo... Quando Nova Friburgo cresce, Teresópolis Exato. cresce Areal, É. cresce Guapimirim, a gente pega a região serrana e toda essa região do entorno, cresce todo mundo Muito. junto. Então eu acredito no potencial da nossa região. É isso. E quando o Teresópolis está bem, é bom para Nova Friburgo. Friburgo É bem, isso. também é bom para a região A inteira. gente fala Terefri, é interessante, Pois é. é Terefri, é isso, é importante para todo mundo esse Exatamente. desenvolvimento. Prefeito, assim, eu realmente estou extasiada em a gente começar, né, inaugurar o Escolhas com Diane dos 100 dias de gestão com um prefeito tão realizador, né? E eu vou encerrar a minha parte, eu vou deixar você encerrar a sua, eu sei que você aí de casa tá, mas eu vou encerrar com um recadinho para Dona Marlene e a família da Dona Marlene que está lá em Pernambuco, que faz parte dessa história desse podcast, que você contou com muita gentileza, compartilhou essa história com a gente de forma muito respeitosa, e eu te agradeço por isso, porque isso é motivador para que jovens possam fazer escolhas assertivas, para que eles não possam e não pensem em desistir, porque há caminhos, tem gente no meio do caminho aí que a gente encontra que nos ajudam aí, seguram a nossa mão, como foi o caso da Dona Marlene, né, professora Marlene, e dizer, Dona Marlene e família da Dona Marlene, que orgulho, né? Que orgulho que deve dar ver que aquela sementinha plantada está gerando tantos frutos para toda uma cidade, para toda uma população. Impactos tão positivos com uma gestão transparente, com uma gestão verdadeira, com uma gestão olho no olho, portas abertas às quartas-feiras. E isso tem feito toda a diferença e, sem dúvida nenhuma, a gente cresce enquanto Nova Friburgo, mas a gente cresce enquanto região serrana. E aí eu vou passar uma batata quente para ele agora. Opa. Não era a intenção, mas vou fazer. Na verdade, como um pedido, né? A gente ainda está falando de 100 dias de gestão, tem trabalho à beça pela frente. Mas prefeito Johnny Michael não pode mais reeleição. E aí, cabe só um pedido meu. Não nos deixe. A administração pública e a gestão pública precisa de gestores como você. Então, vida longa para a sua gestão, Obrigado, seja ela para onde ela apontar, né? Mas que a nossa região venha sempre ganhar muito com seu protagonismo, com a sua inserção. Muito obrigado pela vinda do nosso podcast, por essa inauguração aí maravilhosa desses 100 dias e por esse compartilhar. E você de Nova Friburgo que está aí assistindo e está assistindo de casa, para você ver que eu estudei tudo, prefeito. Tô falando que eu fiz dever de casa, o pessoal da comunicação aí vai falar, tô orgulhosa dela porque ela estudou mesmo, estudou todas as nossas redes. Você aí de casa tá o quê? Comendo uma pipoquinha, assistindo podcast, quem é servidor, tá assistindo podcast do seu patrão, do seu chefe, falando sobre 100 dias de governo com salário na conta. Já tá com salário na conta. Porque isso você aí. beneficiou uma servidora que foi lá no seu Instagram e botou E eu vou lá. sair daqui e vou passar lá, hein? Meu Vou passar pra comer um aniversário. bolo lá. Eu quero comemorar meu aniversário com o salário na conta e você cumpriu. É isso. Conta pra gente aí, pra gente encerrar esse salário na conta e conta pra gente aí qual é esse futuro que te espera, que toda a sociedade te espera aí, Johnny. Bem, a gente tem um compromisso muito grande com o funcionário público municipal, tanto é que a gente está implementando o plano de carreiras para aquelas categorias que ainda não tinham. A gente aumentou a remuneração para todos, principalmente que eles ganhavam menos. Só para você ter uma ideia, desde que nós entramos até aqui, a gente tinha pelo menos metade dos servidores que ganhava menos que o salário mínimo, né? A gente conseguiu aumentar em torno de 60% a remuneração base desses profissionais, né? Numa sinalização do compromisso que a gente tem, muito mais do que verbal, mas na prática, no nosso cotidiano, a gente tem um carinho muito grande, porque a gente sabe o quanto que eles se entregam, se doam todos os dias para poder garantir que as crianças que ficam nas creches sejam bem acolhidas, bem atendidas, para que no ambiente hospitalar, nas unidades de saúde, né, as famílias tenham um atendimento humanizado, né, para que a gente garanta os suprimentos necessários em todos os equipamentos do nosso município. Isso tudo graças aos nossos servidores, que sempre vai ter a nossa valorização, a nossa honra e o nosso reconhecimento público. Tanto é que nós implementamos no dia do servidor público ou dia próximo uma grande festividade, convidando os milhares de servidores que nós temos. Que bacana. E a gente está ali para conversar, para dialogar, e tem shows, e tem sorteio de brindes. É um momento legal, descontraído em que a gente aproveita para a gente exclamar o quanto que nós o amamos e o quanto que eles são importantes para cada um de nós, né? Eu sou completamente apaixonado pela vida pública. Eu entendo que a nossa missão é servir,
né? Então, quando a gente está numa comunidade periférica, como eu estava ontem no Alto do Floresta, que é uma das comunidades mais vulneráveis de Nova Friburgo, e aí eu converso com as crianças e que eu enxergo que quando uma criança ela é oportunizada, apesar de no primeiro momento ser descrente, não ter esperança, não ter perspectiva alguma, mas quando ela é oportunizada, ela tem uma grande ferramenta para escrever uma nova história, né? Então, o meu grande desejo é que, independentemente de onde eu estiver, seja numa carreira política, seja numa carreira profissional, aonde eu estiver, eu quero dar minha parcela de contribuição para construir uma cidade, um estado, um país melhor e deixar um legado, né? Esse é o grande desejo do meu coração. Finalizando, Diane, porque assim, eu fico pensando o final da minha vida. Espero que eu tenha vida longa, né? Mas eu fico imaginando já velhinho, não vou ter, evidentemente, mas o mesmo vigor, a mesma energia. E aí eu vou olhar o retrovisor da minha vida. E aí, para mim, a maior frustração que eu posso ter no futuro é olhar para trás e perceber que eu não aproveitei as oportunidades. Se Deus me deu essa oportunidade de cuidar de vidas, de abraçar, de acolher, de amar, de aplicar os recursos com responsabilidade, de tratá-los com honestidade, assim eu tenho que fazer para quê? Para que eu lá na frente eu fique orgulhoso, eu fico pensando em um dia eu estar andando com meus netos e falar, tá vendo aquilo dali? Foi o vovô que ajudou. Poxa, tá vendo, né, aquela construção, tá vendo aquela política pública? Foi o vovô lá atrás, né? E ele tem muito orgulho, ou ela, da sua história, da nossa história, e a gente conseguir reproduzir isso para que a gente também tenha mais pessoas bem intencionadas na política, né? Então, um dos grandes objetivos que eu tenho é ter nessa relação muito próxima com as crianças. Esses dias eu fui numa escola, as crianças me viram de lá, prefeito. Aí, uma coisa que eu particularmente não gosto, e aí eu já mudo de figura, que é o seguinte: as crianças, me dá autógrafo. E aí eu corto com muito respeito, né? Falei, não sou artista e tal, né? Eu que tenho que pedir autógrafo. Aí, legal. Aí eu fui nessa escola, a criança insistiu tanto autógrafo. Falei, eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever uma palavra para você, né? Vou escrever um texto aqui para você. Aí eu fui, que Deus te abençoe, que seja respeitoso, educador, seja respeito papai, mamãe, tem um futuro brilhante e tal. Eu fiz, assinei e tal, dei para ele, daqui a pouco tem uma fila. Meu Deus do céu, falei, agora eu vou ter que fazer para todas as crianças. Agora você vai fazer texto para todo mundo. Eu fiquei exposto ao sol, porque era a saída das crianças. Aí teve uma, que foi um pai, e tinha os pais ali, na saída da escola. Mesmo. Aí um pai falou, vambora, filha. Aí ela, não, papai, espera aí que o prefeito vai escrever aqui pra mim. Aí ela falou, não, tá na hora. Aí o que ela falou? Não, pai, então pode ir que eu vou com fulano. Olha isso, mudou. Eu já te troquei pelo prefeito. Tô aqui esperando o prefeito. Aí eu fiquei uma hora até... A gente não tinha mesa, não tinha nada, porque na saída, né? Eu no murinho, agachado, escrevi para todas as crianças uma mensagem, mas sempre uma mensagem no sentido para que elas se inspirem em bons exemplos, para que elas tenham história de superação. E é esse ciclo, prefeito, da Marlene dizer para você lá: eu acredito em você, você pode, você é capaz. É uma mensagem que o prefeito deixa para uma criança dessa, que lá na frente, daqui a pouco com os meus filhos fazendo escolhas aqui, né, a gente vai passando o legado. Exato. E ele se entrevistando uma criança que falou assim: um dia eu recebi uma mensagem de otimismo, de esperança do prefeito da cidade, e isso mudou a minha vida. Que você continue fazendo, Johnny, escolhas que mudem a vida, né, de cada cidadão por onde você passar. Assim, realmente acho que foi muito inspirador, né? Eu acho que cada escolha que você fez, cada escolha que fizeram por você, né, em acreditar nessa palavra, nessa verdade, que Nova Friburgo cresça, né, e seja abençoada como uma cidade que já é muito abençoada, mas que seja ainda mais abençoada por escolhas acertadas aí na sua gestão. Quero te agradecer por esse momento, né, e dizer que a gente segue aí, né? Com certeza a Nova Friburgo vai estar dando uma audiência muito grande pra gente aí, conhecendo um pouco mais do seu prefeito e conhecendo um pouco mais de tanto trabalho que foi feito e projeções para o futuro, né? Com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de paz, tudo muito otimista para o crescimento de toda a nossa região. E você,
que nos acompanhou. Fica aí, continua ligado no Escolhas. Nos siga no Instagram, @escolhascondianearraes. Segue no YouTube, comenta, compartilha com seus amigos e vamos com a gente seguindo aí, fazendo boas escolhas.